Olá a todos, eu vou dar início à nossa 26ª aula. Hoje eu vou falar sobre o Teorema do Limite Central. É a nossa última aula do módulo 1, antes da segunda prova. Então todo o conteúdo até a aula de hoje vai cair na segunda prova. E se preparem, recomendo que façam um resumo realmente bem sucinto para vocês conseguirem transitar rapidamente pelos conceitos. Todo mundo me escuta bem? Obrigado. Então, antes eu vou introduzir para vocês o Teorema do Limite Central e depois eu passo para alguns exemplos. Tá? Vou tentar fazer o máximo possível de exemplos e, se der tempo, eu quero fazer algumas simulações também para vocês entenderem que é possível verificar um teorema usando um algoritmo. Então, vamos aqui para a nossa cena da aula. Então, pessoal, o Teorema do Limite Central, para os estatísticos, é o teorema mais importante. Para os probabilistas ele não é tão interessante assim, mas para o estatístico é porque nós queremos fazer inferências. Então eu quero saber qual é a distribuição da minha estatística e eu não quero saber apenas se ela converge quase certamente ou converge em probabilidade. Eu quero saber qual é a distribuição daquela estatística para tentar fazer alguma inferência, construir um intervalo de confiança, para que você tenha uma medida de variabilidade dessa estatística. E às vezes você não consegue encontrar a distribuição exata. E aí, muitas vezes, você usa o teorema do limite central ou o teorema central do limite. Eu prefiro o teorema do limite central. Então, nessa parte de probabilidade, eu vou apenas enunciar o teorema, provar e mostrar alguns exemplos. A aplicação prática disso vai ficar para a segunda parte, módulo 2, que aí eu vou de fato fazer um teste de hipótese usando como embasamento o teorema do limite central. Tá? Então fiquem atentos que isso aqui vai ser muito utilizado lá no futuro. O enunciado é bem simples, tá? Você tem várias versões desse teorema do limite central. Eu vou utilizar a versão mais simples e aí vocês podem estudar outras versões que relaxam algumas das suposições. Então vamos lá. Sejam x1, x2 e assim por diante, variáveis aleatórias. Agora elas precisam ser definidas no mesmo espaço, porque eu preciso que elas sejam independentes e identicamente distribuídas, tá? Independentes e identicamente distribuídas. Eu vou usar sempre essa sigla daqui por diante. Então eu já sei que todas elas têm a mesma distribuição e elas são independentes entre si. Tais que o segundo momento é finito. Eu só preciso especificar o segundo momento de x1, como todas têm a mesma distribuição. O segundo momento é finito. Se isso acontece, eu já consigo garantir que a média amostral padronizada ela converge em distribuição para uma normal padrão. Então, eu vou definir uma variável aleatória zn, que nada mais é do que raiz quadrada n vezes x barra menos a esperança de x1. Poderia definir a esperança de x1 lá em cima como sendo mi, aí eu poderia usar o mi aqui, mas eu prefiro deixar como esperança do x1 nesse momento, dividido pela raiz quadrada da variância de x1. Essa quantidade aqui, eu vou colocar um n aqui também no x barra, ela converge em distribuição para uma variável aleatória que eu vou chamar de z, e essa variável aleatória ela tem distribuição normal 0,1. Muitas vezes,
as pessoas dizem, elas tiram esse z e simplesmente colocam normal 0,1 aqui, significa a mesma coisa, tá? Eu posso colocar uma variável z de tal forma que z tenha uma distribuição normal 0,1, ou eu poderia simplesmente não escrever z, nem esse til, e colocar esse símbolo normal 0,1 aqui, tá bom? Isso significa que essa sequência Zn converge em distribuição, ou seja, as suas distribuições acumuladas têm como limite a função de distribuição acumulada de uma normal 0,1. Ou de forma equivalente, pelo teorema de Levi, que as funções características de Zn convergem para a função característica de Z, normal 0,1. E a prova desse teorema, eu vou fazer uma prova informal, é uma prova formal, mas eu vou utilizar alguns elementos que não foram provados. Então vou chamar de rascunho de prova. Mas antes do rascunho de prova eu vou fazer uma observação. E qual é a observação? Olha, eu sei pelo teorema de Kolmogorov, as variáveis são independentes e identicamente distribuídas. Então eu posso usar o teorema de Kolmogorov, não posso? Para verificar o que acontece com x barra. X barra converge quase certamente para a esperança de x1. Porque a esperança de x1 ao quadrado é finita. Em especial, a esperança de x1 existe. Então eu posso usar o teorema de Kolmogorov. Perfeito? Olha o que está sendo feito aqui, pessoal. Se eu não multiplicar por raiz quadrada n, essa quantidade está indo para zero quase certamente. Então o controlador, essa informação aqui de que ele está dando uma ordem de convergência. Você está entendendo? Porque se eu tirar o raiz de n, essa quantidade aqui vai para zero, quase certamente. Então quando eu pré-multiplico por raiz de n essa quantidade, ela não vai mais quase certamente para zero. E ela não vai mais quase certamente para nenhuma variável. Você até consegue mostrar que ela não vai quase certamente para nenhuma variável, mas ela converge em distribuição para uma normal. Isso que é o interessante. Então você tem muito mais informação na variável aleatória Zn, porque ela vai te dar a variabilidade, ela vai te dar uma série de informações sobre a distribuição limite, do que se você pegar e tentar encontrar a distribuição de x barra. Você pode tentar encontrar a distribuição de x barra, no limite ela tem variância zero, e no limite ela tem valor esperança de x1, quase certamente, tá? Então essa é a observação que eu queria fazer. Eu queria dizer o seguinte, ó, note que, pelo teorema de Kolmogorov, o primeiro momento é finito e, portanto, x barra n menos a sua esperança. A esperança de x barra n, se você for calcular, você vai chegar exatamente em esperança de x1. Vocês já precisam fazer isso, né, nessa altura do campeonato. Isso aqui dividido por uma constante qualquer, isso aqui não importa. Eu posso dividir por 3, 4, desde que não seja uma divisão por zero. Então, como a variância é finita, a variância existe porque o segundo momento é finito, eu posso dividir. Isso aqui é uma constante positiva. Não tem problema algum. Isso aqui continua indo quase certamente para zero. Se vai quase certamente para zero, então também converge em probabilidade para zero. Então percebam como essa informação aqui é pertinente. Converge em distribuição. Eu sei, portanto, que converge quase certamente pelas suposições do teorema. Aí, se quiser anotar aqui, ó, ou seja, raiz quadrada de n é a quantidade que devemos multiplicar isso aqui para que ele vá para uma distribuição. Porque se eu colocar, em vez de raiz de n, multiplicar por n, o que acontece se eu multiplicar isso aqui por n? Ora, como eu tenho essa informação, eu consigo já mostrar que se eu multiplicar essa quantidade aqui no teorema de Kolmogorov por n, ela vai divergir, vai para mais infinito. Se eu multiplicar por uma quantidade um pouco menor do que a raiz quadrada de n, em velocidade menor, por exemplo, n elevado a epsilon e um epsilon menor do que meio, essa quantidade vai para zero. Então, raiz quadrada n é a quantidade exata, precisa, que você precisa multiplicar isso aqui para que não vá nem para zero, nem para mais infinito. Vai para uma distribuição. Olha como é interessante. Tá? Então, deixa eu escrever isso, porque depois isso me lembra também. Raiz quadrada n é a quantidade. Essa ficha caiu para mim depois de bastante tempo. Na primeira aula que eu tive sobre isso aqui, não
Ninguém me falou nada sobre isso e eu também não tinha percebido. Eu acho que foi em algum livro do professor Gauss Cordeiro que eu vi isso aí. Ou foi talvez num dos livros talvez do professor Júlio Singer, infelizmente ele faleceu agora recentemente. Ele tem um livro bom sobre isso aqui também. É a quantidade que devemos multiplicar x barra n menos a esperança de x1. Note que tem que ser essa quantidade aqui, hein, pessoal? Eu não posso multiplicar o x barra sozinho, ele está indo para a esperança de x1 quase certamente. Para que esta quantidade, para que o resultado convirja para uma distribuição, né? Caso contrário, ele vai ou para zero, se for um pouquinho maior vai para zero, e se for um pouquinho menor, desculpa, o inverso, se for um pouquinho maior vai para mais infinito, e se for um pouquinho menor vai para zero quase certamente. Deixa eu colocar isso aqui no ambiente. Eu já devia ter feito isso outras vezes, né? Mas eu acabei deixando para lá. Alguma dúvida em relação a esse teorema? Provavelmente vocês já viram, não sei se vocês viram a prova. Vou apresentar assim, pelo menos os passos da prova, e eu vou apresentar também os lugares em que você vai precisar se debruçar mais para entender, porque eu não vou conseguir provar todos os passos aqui. Tá? Então, eu vou provar, isso aqui é a prova, eu vou colocar a ideia, ou rascunho. Eu vou provar via função característica. Então eu vou fazer aquela expansão que vocês já viram da última aula. Aquilo já me ajuda, já não preciso mais justificar tanto, então acho que eu consigo até fazer rapidamente. Então, o que nós precisamos mostrar? Precisamos mostrar que φ de Zn, preciso encontrar φ de Zn e mostrar que quando eu aplico o limite, isso aí é φ de t. Só que esse φ de t é de uma normal padrão. A função característica de uma normal padrão é essa aqui. Eu não sei se eu mostrei isso para vocês, mas se eu não mostrei, essa função característica ela foi mostrada, foi provada por Barry James. Acho que eu fiz para vocês isso aqui, mas em todo caso, você quer ver a prova formal disso aqui, em que ele opera realmente nos complexos? Então, Barry James na página 231. Isso aqui é um T. É contínuo no zero, né? Então, isso aqui acontece se e somente se a função de distribuição de Zn converge, quando n cresce, para a função de distribuição de uma normal padrão para todo t real nesse caso, porque a função de distribuição da normal padrão ela é contínua. É absolutamente contínua. Então, sem perda de generalidade, eu vou considerar que a esperança de x1 é zero e a variância igual a 1, porque de outra forma eu simplesmente padronizaria, certo? Eu posso criar uma nova variável, yn, que vai ser xn menos esperança de x1 dividido por raiz quadrada de variância de x1. Tá? Dá na mesma, eu posso, mas para facilitar aqui as nossas contas, eu vou dizer isso, vou usar esse artifício. Então, sem perda de generalidade, considere esperança de x1 igual a zero e variância de x1 igual a 1. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão me escutando bem? Legal, obrigado. Perfeito. Então agora eu vou calcular a minha função característica. Calcular, não, vou ver exatamente como é a minha função característica de Zn. Vamos lá, por definição.
Lembra disso, tá, pessoal? Você está usando um teorema. Agora eu preciso calcular essa quantidade. Você não sabe quem é essa quantidade? Qual é a definição dela? A primeira coisa que você se pergunta. Esse é o passo crucial para você resolver qualquer problema. Se você não sabe a definição, então você volta para a definição e vê qual é. Senão você não vai sair do lugar. Eu repito a definição aqui. Então, exponencial de I t Zn. Agora eu substituo o Zn pelo que ele vale. Ó. Não tem absolutamente nada de anormal, certo? Então, exponencial. A única coisa que eu recomendo é que se aqui você está usando I, então no somatório que vai ter um somatório aqui de Zn, dos xis, eu recomendo fortemente que você substitua o I por J. Então quem que é o Zn? É raiz quadrada n somatório de, na verdade, xj para j variando de 1 até n, isso dividido por n, certo? Que é a média amostral. Ora, menos 0, então, e dividido por 1, certo? Então, é isso aqui só. Esse aqui é o nosso Zn quando esperança de x1 igual a 0 e variância igual a 1, perfeito? Então, eu já posso aqui, ó, raiz quadrada n dividido por n, fica no denominador, raiz quadrada n. Então, vou escrever já desse jeito. Isso aqui é a soma xj dividido por raiz quadrada n. Vou evitar aqui também usar os índices aqui no somatório, tá? Esse aqui está implícito que eu estou somando em j para j variando de 1 a n. Perfeito? As variáveis aleatórias não são independentes? São independentes. Então, existe uma propriedade da função característica que diz o seguinte. A função característica de uma soma é igual ao produto das funções características. Certo? Então, primeiro eu vou perceber que isso aqui é a função característica da soma. Em qual ponto? Ora, esse i aqui ele não entra no argumento, o t entra no argumento e o raiz de n, 1 sobre raiz de n, entra no argumento. Então, esse é outro ponto que você precisa estar bem atento. Então, é t dividido por raiz quadrada n. É nesse argumento. Isso vai fazer uma boa diferença na prova, porque senão eu vou elevar n e depois aplicar limite. Se não tiver raiz quadrada n aqui dentro, vai dar algum problema. Então, notem o seguinte agora. Por independência, notem que até aqui eu não usei independência, só usei definição. Então, se você quiser, você pode vir aqui e não usar independência nesse caso e tentar usar outro artifício em vez de essa igualdade aqui. Você não vai poder usar mais essa igualdade, você tem que usar outro artifício. Então, agora eu estou usando independência. Por independência, esse é o produto para j igual a 1 até n da φ de xj no ponto t dividido por raiz quadrada n. Agora, porque elas são identicamente distribuídas, se não forem identicamente distribuídas, você vai ter que trabalhar com esse somatório. Tá? Depois você vai aplicar log aqui, aplicando log, o log do somatório vira a soma dos logs, tá? Já estou dando a dica para você, se você quiser pensar em resolver isso aqui por caso geral, então é isso. E aí você vai ter que trabalhar com outras suposições, tá? Eu recomendo que vocês vejam lá o teorema de Lyapunov, que é uma generalização desse. Ele considera variáveis aleatórias não identicamente distribuídas, são independentes, mas variáveis aleatórias que elas têm distribuições diferentes. Aí você tem a condição de Lyapunov, que garante que as variabilidades são controladas de algum jeito. Eu não vou trabalhar com esse teorema aqui, mas se você quiser tem no Barry James. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso, tá? Nessa disciplina, infelizmente, não dá para trabalhar com tudo. Preciso passar para vocês alguns teoremas mais fundamentais. Teorema do limite central, se você souber, você já sabe onde atacar para generalizar o teorema. Então, agora, porque eles são identicamente distribuídos, isso aqui é igual. Então, vai ficar a φ de x1 elevado a n. E isso aqui elevado a n. Tudo bem. Agora eu vou trabalhar com a função geradora de função característica. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver. Eu vou constatar algumas propriedades que já foram enunciadas. Ó. Como o segundo momento é finito, como esperança de x1 ao quadrado
é finita, temos que a φ de x1 tem duas derivadas. Tem um teorema que mostra isso, tá, pessoal? E essas duas derivadas são contínuas. Vou escrever assim, contínuas. Onde você vai encontrar isso aí? A prova. Lá no Barry James, página 229. Tá? Barry James. Teria que provar isso. Por isso que a prova é informal, tá? Informal, assim, entre aspas, porque tem essa questão que você precisa mostrar. E eu não vou mostrar para vocês aqui, então estou citando o Barry James aqui como local que você pode encontrar essa prova. Pois bem, se eu posso fazer isso, além disso, eu posso expandir. Também tem um outro teorema que diz que eu posso expandir essa φ em torno de zero. Tá? Então, eu vou chegar lá. Como o segundo momento é finito, olha só o que acontece. A segunda derivada de φ de x1 num ponto Cn menos a segunda derivada no ponto zero, isso aqui converge, tem que convergir para zero sempre que o Cn para qualquer Cn que converge para zero. Você pega uma sequência de números reais que converge para zero, isso aqui tem que convergir para zero necessariamente. Por quê? Porque φ de x1, a segunda derivada de φ de x1 é contínua. Não tem como dar um salto aqui, é contínuo isso aqui, tá certo? Então vale por definição de continuidade. Então isso aqui eu vou usar no meio da prova. Isso aqui é a primeira observação. Vou colocar a observação aqui então. Observação 1. E a observação 2... podemos expandir letra pequena, né? Podemos expandir φ de x1 de t raiz quadrada n em torno de zero. Esse teorema não está no Barry James. Eu, pelo menos, não encontrei. Eu acho que você consegue isso aí no livro de teoria de amostras grandes, né? Large Sample Theory, do professor Júlio Singer com o professor Sen. Então aqui no IMUSP, se vocês forem lá, tem um livro dele e lá ele mostra, tem um teorema que mostra, que prova que a função característica, se você tem k momentos finitos, então a função característica pode ser expandida até a ordem k, até a késima ordem, tá? Não sei exatamente aqui qual é a referência, tá? Mas aqui eu vou colocar Singer e o Sen. Tem um livro novo também, que agora não lembro qual é a ordem dos autores aqui, é Singer, Sen e o professor Antônio Carlos, que tem uma versão mais moderna desse livro aqui, tá? Eu não li a versão moderna ainda, mas aí ficam essas duas referências. Então tem a do Singer, Sen e o outro livro mais moderno, Singer, Sen e o professor Antônio. Pois bem. Então eu vou expandir esse cara aí. Dadas as duas observações, eu vou agora usar o resultado, certo? Então a expansão vai ficar assim, ó. φ de x1 no ponto t raiz quadrada n, vou expandir em torno de zero. Até a segunda ordem, tá? Então aqui vai ficar φ de x1, linha, primeira derivada, no ponto zero, vezes o ponto que está aqui menos o ponto no qual estamos estimando elevado ao número de derivadas. Então aqui vai ficar t
dividido por raiz quadrada n menos zero, mais φ duas linhas de x1. E aqui eu vou colocar Cn. É uma constante, tá? Cn é uma constante que depende de n, obviamente, porque você tem aqui t dividido por raiz quadrada n. Então, a constante final aqui, que vai ficar no argumento da segunda derivada, ela depende de n, vezes t ao quadrado dividido por 2n. É isso, né? Aí seria 2 fatorial aqui, mais 2 fatorial é igual a 2. Então, essa igualdade é perfeita, tá, pessoal? Essa igualdade não é uma aproximação, não. Isso aqui é uma igualdade. Essa constante c existe. Existe uma constante c real, Cn, que a igualdade é válida. Eu posso, sempre que tiver isso aqui, eu posso substituir por esse outro aqui. Vou só dizer exatamente quem é o c. Cn. Eu não vou dar exatamente a forma do Zn, mas eu vou dizer que em módulo, o Zn é sempre menor ou igual a módulo de t dividido por raiz quadrada n. E é só isso que importa para a gente conseguir derivar o teorema do limite central. Eu vou usar essa expansão aqui e eu vou sempre considerar que esse Cn ele é menor, ele é majorado por esse aqui. O que significa? Significa que o Cn, quando o n cresce, isso aqui está indo para zero. É só isso que importa para a gente. Então vamos dar uma olhada agora. O que significam essas quantidades? Vocês lembram que o φ no zero ele vale 1. A primeira derivada no zero tem alguma coisa a ver com a esperança. E a segunda derivada no zero, só que aqui não tem zero. Eu vou colocar um zero, somar e subtrair por uma quantidade. Vou usar esse resultado que tem aqui para dizer que ele vai para zero. E aí vai ter um φ duas linhas no ponto zero. Esse φ duas linhas no ponto zero ele depende do segundo momento. Tá? Então deixa eu fazer agora uma constatação aqui. Ó. Como o φ de x1 no ponto zero é igual a zero, isso aqui já foi dado. O φ de x1 linha no ponto zero, isso aí é igual a i vezes a esperança de x1. Provem isso aqui, derivem, tá, pessoal? Então pegue aqui o φ linha de t, derivem o φ de t. E aí você vai, a esperança o x1 ele vai descer. Aí quando você calcula no ponto t igual a zero, o exponencial de i vezes t fica zero lá. Eu não vou fazer isso, quero que vocês façam, tá? E mais um detalhe aqui, ó. E o φ duas linhas de zero, que ainda não está lá, mas eu vou precisar dele em breve, já vou deixar aqui. Ele é igual a menos 1, porque vai ficar i ao quadrado, então vai ficar menos 1 vezes a esperança de x1 ao quadrado. Tá? Então lembrando, pessoal, eu estou assumindo que a esperança de x1 é zero. Então, olha que bonito. E eu estou assumindo que a esperança de x1, se a esperança de x1 é zero, a variância de x1 é igual à esperança de x1 ao quadrado. Então, a esperança de x1 ao quadrado é 1. Então, já tenho todas as quantidades aqui, só vou substituir. Pode falar. Falei zero, né? Deveria ser 1, mas é verdade. Então, ó, a primeira derivada no ponto zero é zero. A φ de zero é 1. Então, agora eu vou substituir ele. Ó. Isso implica, portanto, que o φ de x1 de t raiz quadrada n, que é a quantidade que me interessa lá, eu quero substituir por alguma coisa mais palatável, que tenha uma forma. Vai dar zero essa parte, certo? Agora, mais φ de x1 duas linhas no ponto Cn vezes t ao quadrado dividido por 2n. Só que olha que interessante, eu posso somar e subtrair a mesma quantidade aqui. Olha o que eu vou fazer para tentar resolver o problema. E essa é uma das técnicas também muito utilizadas na estatística e na probabilidade. Eu vou somar essa quantidade e subtrair a mesma quantidade. Só ver se está certo, para não carregar erro para baixo.
Somei e subtraí. É isso. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu já sei, olha, se eu sei que isso aqui acontece, porque a segunda derivada é contínua e eu sei que esse Cn está indo para zero, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou juntar esses termos aqui, ó. Vou pegar esse cara e juntar com aquele. Isso aqui, portanto, é igual a 1 mais essa segunda derivada aqui, ela já foi dada, é menos 1, né? Então fica menos. Menos. Eu vou escrever já do jeito que está, depois eu substituo, tá? Φ duas linhas de x1 vezes t ao quadrado dividido por 2n. Agora eu vou juntar as duas quantidades. Então vai ficar, vou colocar aqui um colchete. Então Cn. Essas duas quantidades são iguais, certo? Então eu vou deixar ela já em evidência. Perfeito? Agora, o que eu sei aqui, pessoal? Isso aqui vai me ajudar. Tem algum detalhe aqui, pessoal? Querem ligar o microfone para falar? Aproveitem agora. Tudo certo? Deixa eu tomar um golinho d'água. Para qualquer função geradora, para qualquer função característica que tenha segundo momento, isso aqui vai para zero. Só que esse aqui vai para zero e ainda mais, ele está dividido por n. Então ele vai para zero com uma velocidade, mesmo multiplicando por n aqui, essa quantidade continua indo para zero. E isso é importantíssimo, porque agora eu vou aplicar eu vou elevar isso aqui a n, certo? Dos dois lados. Eu vou levar isso aqui a n para chegar lá na minha função característica do Zn, que é isso aqui. Eu preciso levar aquilo a n agora. E eu preciso aplicar limite, tá? Então vamos lá agora. Voltando ao problema, isso aqui implica, portanto, que φ de Zn no ponto t, a nossa função de característica original lá da nossa variável Zn padronizada, ela é igual a isso aqui elevado a n. Perfeito? Então, se você for aplicar log, então isso aqui vai ficar log do exponencial. E aí você consegue aplicar limite, vai aplicar limite no exponencial. Você vai expandir isso aqui do jeito que eu fiz lá, eu não vou fazer mais. Tá? Você vai chegar à conclusão de que esse cara, como isso aqui mesmo multiplicando por n, você lembra no argumento da última aula? Esse n aqui ele vai descer, lembra? E aí vai ficar log dessa quantidade. Só que expandindo o log vai ficar 1, vai ficar na verdade x menos x ao quadrado dividido por 2, né? O log de 1 mais x é x menos x ao quadrado dividido por 2 mais x ao cubo dividido por 3 menos x ao quarto e assim por diante. Quando eu multiplico por n, essa quantidade aqui vai ficar multiplicada por n. Vai tudo para zero. Perfeito? Então isso aqui vai para zero. E esse cara aqui ele não vai para zero quando eu multiplico por n, ou seja, vai sobrar essa constante aqui. Portanto, quando eu aplico o limite, vou fazer mais uma passagem aqui só para não ficar muito jogado. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou remover essa quantidade aqui e eu vou representar isso por O. O pequeno de 1 significa que ele vai para zero, certo? É só isso que significa, ele converge para zero. Só para não... O Ozinho, não sei se vocês já viram essa notação, mas Ozinho de 1 só significa que vai para zero. Então, quando eu multiplico por t ao quadrado, esse t é fixo, certo? Para cada t real, esse cara é fixo. É menos 3, menos 5, 0, não interessa. Ele é fixo, ele não está indo nem para mais infinito, nem para menos infinito. Ele não está andando com n, tá? Então, quando eu divido por n, isso aqui, na verdade, eu posso tirar esse cara no O e eu posso simplesmente dizer que isso aqui, na verdade, é O de 1 dividido por n. Ou seja, mesmo multiplicando por n, essa quantidade vai para zero. Portanto, quando eu aplico o limite, quando n vai para mais infinito, isso aqui ele tem a cara de uma exponencial. Vocês querem provar isso aqui do jeito que eu fiz da última aula? Você expande, aplica log, etc, etc. Não vou fazer, tá? Isso aqui vai dar exponencial dessa quantidade aí, φ, que é menos 1.
Já mostrei para vocês lá em cima. Mas eu estou indo até o fim aqui. Esse n ele vai embora porque tem esse n que vai ser pré-multiplicado, etc. Deem uma olhadinha lá na parte da Bernoulli que eu fiz para vocês. É a mesma justificativa. Tá? Não vou fazer aqui. E isso aqui, portanto, é igual a exponencial de menos t ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, o que mudaria aqui se o x1 não fosse diferente de zero? Entraria x1 aqui sem problema algum. Tá? E aí você entra. Isso aqui ficaria um pouquinho diferente. A função característica de uma normal com. Aqui na verdade ficaria a mesma coisa. Aqui ficaria a mesma coisa. Na verdade aqui é que sairia, né? Então teria aqui, ó. Cadê? A expansão. Tá aqui. Não, a expansão tá onde? Essa expansão aqui. Ia acontecer alguma coisa. Porque tem um raiz quadrada n aqui e ia acontecer alguma coisa diferente aqui. Tá? Você teria que... Não lembro exatamente o que vai acontecer, tá? Mas você pode tentar colocar aí nas contas e ver o que aconteceria. Teria que colocar ali, não vou conseguir agora mostrar exatamente qual é o ponto. Tá? Mas o importante é que a fórmula final... Isso aqui acontece para todo o t, tá? E, portanto, o teorema do limite central é válido. Aqui todas as passagens estão bem formalizadas, acredito eu. O que vocês precisariam provar de verdade é que a expansão é verdadeira. Essa expansão ela ocorre e que esse Cn de fato está limitado por t raiz quadrada n. Isso aqui é importantíssimo. Sem isso aqui você não consegue passar adiante. Você teria que fazer outras suposições, tá? Do jeito que está aqui, com o segundo momento finito, se você fizer terceiro momento finito, aí as coisas ficam um pouquinho diferentes. Fica um pouquinho mais fácil de provar. Não é à toa que lá no teorema do limite central, muitos autores fazem a suposição de que a terceira derivada do log da razão de verossimilhança tem esperança em módulo finita e isso ajuda muito nas contas quando você vai expandir a função de verossimilhança, do log de verossimilhança para encontrar a distribuição assintótica. Tá? Alguma dúvida, pessoal? O teorema aqui é bem simples, é só usar. Ó. x1, x2 e assim por diante são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com o segundo momento finito. Então isso aqui acontece. Não tem para onde correr. Isso aqui vai ter que acontecer necessariamente. Tem outros teoremas do limite central. Se o segundo momento for finito, veja bem, eu vou perturbar aqui, certo? Se o segundo momento for finito, mas as variáveis não são independentes, a independência é importante aqui, você ainda consegue para a normalidade. Mas se tiver uma dependência extremamente forte entre x1 e x2, ou seja, se eles forem apenas permutáveis, e aí eu não defini esse conceito de permutabilidade para vocês, mas permutáveis nada mais é do que se você tem a função de distribuição acumulada, você consegue permutar eles, tá? Se forem independentes, é permutável, mas nem toda permutabilidade implica em independência. Se eles forem apenas permutáveis, eles podem ter uma dependência a longo prazo. O x1 ele pode depender do x10 da mesma forma que o x1 depende do x1 milhão. Tá? A dependência não diminui ao longo dessas variáveis aqui. Nesse caso, a distribuição limite não é mais normal. A distribuição de limite pode ser t de student, pode ser slash, pode ser exponencial potência, enfim, pode ser uma mistura de normais, pode ser uma da classe elíptica, em especial, é uma mistura escala normal. Não sei exatamente qual é a tradução, mas vira uma normal, mas ela está multiplicada, vai ser uma normal multiplicada por uma variável aleatória positiva. Tá? A t de student é uma normal multiplicada por uma variável aleatória positiva, ou seja, todas essas variáveis aleatórias da família da distribuição elíptica, algumas delas, não todas, mas a grande maioria pode ser colocada como uma escala normal, uma mistura de escala normal. Então pense bem, pessoal, o teorema do limite central nem sempre é a distribuição normal que está no limite, pode ser outras distribuições. Tá claro isso ou não? A distribuição normal ela não é um atrator para todos os tipos de somas. As pessoas em geral elas fazer só um adendo aqui. Elas fazem o seguinte, ó, vocês têm um modelinho assim, ó, YI,
é igual a mais bxi. As pessoas fazem modelo de regressão e aí tem um erro, EI, tá? Esse erro aqui, em geral, nos modelos mais simples, as pessoas dizem que ele tem uma distribuição normal 0, sigma 2. E aí eles falam o seguinte, normal porque os físicos fazem muito isso. Por que eu estou assumindo normalidade? Porque esse EI ele pode ser interpretado como uma soma de ruídos que não está sendo colocada aqui no modelo. Então ela pode ser interpretada como uma soma de U e J para J igual a 1 até um não muito grande. E aí isso aqui ele é aproximadamente normal e, portanto, está tudo satisfeito. Depende. Porque se esses erros aqui forem dependentes, então não é mais, a justificativa já não é mais normal. A justificativa pode ser t-student, dependendo do tipo de dependência. Tá? Então nem sempre a normalidade pode ser justificada por meio de somas. Tá? Isso aqui só vale se as variáveis forem independentes ou tiverem uma certa dependência fraca e o segundo momento for finito. Se o segundo momento for infinito, isso aqui já não vale. Eu vou dar uma palestra agora na segunda-feira, vai ser para a disciplina de perspectivas, acho que meio-dia, não tenho certeza qual é o horário, vou ver com a professora Lúcia, eu acho que é meio-dia. E aí, meio-dia e meio, né? Isso, depois eu vejo direitinho, não tem problema, depois eu vejo, está lá na minha agenda. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os modelos que eu trabalho e tal, se vocês quiserem aparecer. Se vocês não aparecerem também, eu vou gravar, do jeito que eu gravo essas aulas aqui, eu vou gravar do mesmo jeito e vou disponibilizar lá no canal. Tá? Então vou deixar eu dar alguns exemplos agora. Primeiro exemplo que eu tenho para vocês, Bernoulli, tá? Sejam x1, se eu não me engano foi o Abraham de Moivre que fez esse, não tenho certeza agora, preciso pesquisar, que ele provou o teorema do limite central para essas variáveis aleatórias binárias, tá? São identicamente distribuídas, tais que x1 tem distribuição de Bernoulli, P, e o P entre 0 e 1. Só com isso aqui acabou o meu problema, pessoal. Já posso usar o teorema do limite central. Ó. Como a esperança de x1 ao quadrado eles são independentes e identicamente distribuídos. Todos eles têm a mesma distribuição. E a esperança de x1 ao quadrado, quanto é, pessoal? A esperança de x1 ao quadrado é a variância de x1 mais a esperança de x1 ao quadrado, não é isso? A esperança de x1 tudo ao quadrado. Porque a definição da variância é isso, a esperança de x1 ao quadrado menos a esperança de x1 tudo ao quadrado. Quem que é a variância de x1 se o x1 tem distribuição de Bernoulli? É P vezes 1 menos P. O máximo valor disso aqui é 1/4. Mas a esperança de x1 é P quadrado. A esperança de x1 é P elevado ao quadrado, fica P quadrado. Então isso aqui fica P menos P quadrado mais P quadrado. Ou seja, a esperança de x ao quadrado é P, que é menor do que infinito. Logo, podemos usar o teorema do limite central. Logo, já sabemos que, pelo teorema do limite central, raiz quadrada n vezes x barra n menos esperança de x1. Quem que é a esperança de x1? P. Já vou colocar o P aqui para não ficar demorando muito, porque eu vou fazer com vários exemplos. Dividido por raiz quadrada, quem que é a variância de x1p vezes 1 menos p. Isso aqui vai em distribuição para uma normal 0, 1. Tá? É claro que aqui, pessoal, nesse teorema, tá subjacente aqui que são variáveis aleatórias e a variância de x1 não é 0. Se a variância de x1 for 0, essas quantidades não estão definidas, tá? Então eu vou fazer aqui um adendo, tá? Porque eu acho que é importante. Se a variância de x1 for igual a 0, não dá para fazer nada aqui.
A mesma coisa acontece aqui na Bernoulli. Se o P for igual a 1 ou o P igual a 0, você não consegue definir essa quantidade aqui. A partir disso aqui, pessoal, muitos pesquisadores agora, lá na pesquisas eleitorais, eles usam esse teorema do limite central para calcular o tamanho amostral. Então é uma aproximação. Primeiro eles falam, suponha que o N seja grande o suficiente para você usar o teorema do limite central. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. O que significaria N suficientemente grande? É possível identificar para cada P, é possível identificar um N suficientemente grande para que essa aproximação ocorra, por meio de simulação de Monte Carlo. Ou, se você quiser também, você pode fazer isso teoricamente, calculando as probabilidades, né, dessa quantidade, para verificar se as probabilidades dessa quantidade estão próximas da normal. Mas se você sabe calcular as probabilidades dessa quantidade, você não precisa da aproximação. Tá? Mas aqui fica uma questão. Você, então, é uma aplicação isso aqui. Por enquanto, eu não vou falar nada sobre calcular o tamanho amostral. Vocês têm um exercício na lista para fazer isso lá. Eu só quero dizer para vocês que essa quantidade converge em distribuição para uma normal. Depois eu vou fazer simulações. O que eu vou fazer na minha simulação de Monte Carlo? Eu vou fixar o N. Eu vou fixar a distribuição, segundo ponto. Terceiro ponto, eu vou gerar os dados daquela distribuição de tamanho N, usando o P ou o parâmetro que foi especificado. Eu vou calcular essa quantidade. Essa quantidade vai ser calculada para cada amostra. E aí o próximo passo vai ser, repita os itens anteriores 10.000 vezes e guarde o resultado final, ou seja, guarde essas quantidades padronizadas. E aí depois você faz um histograma. E o histograma você pode colocar a curva da distribuição normal em cima para ver se está próxima ou não. Então essa seria uma forma de verificação e aí você pode criar uma medida de distância entre o histograma e essa curva. Isso tudo é uma coisa que você pode fazer. Quando eu dou aula para o pessoal da computação, é impressionante. O pessoal já vem com ideia, fala, professor, mas eu posso então pegar o máximo das diferenças entre... Claro, você pode fazer o que você quiser, desde que você compreenda as limitações e você entenda bem o motivo do porquê você está fazendo aquilo, certo? Então é bom ter muita intuição. O pessoal da computação, eles realmente são fenomenais em relação a isso. Sempre que eu dou aula, eles têm várias ideias interessantes. Tá? Então vamos agora pegar um segundo exemplo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Segundo exemplo, vamos lá. Poisson. Sejam. Olha a potência desse teorema, hein, pessoal? Variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, tais que x1 tem distribuição de Poisson, lambda, e esse lambda maior, estritamente maior do que zero. Isso aí implica que raiz quadrada n vezes x barra n menos a sua esperança. Quem é a esperança aqui do x1? É lambda. Dividido pela raiz quadrada da variância de x1. Quem é a variância do x1? Lambda. Isso aqui vai em distribuição para uma normal 0,1. Não acredita? Vai no computador e gera. Eu vou dar um procedimento para vocês gerarem, tá? Eu falei, mas eu vou escrever depois. Sejam agora x1, x2 e assim por diante, variáveis aleatórias, IDs, tais que... Então, ó, x1 ele tem distribuição exponencial lambda com lambda maior do que zero. Como a esperança de x1 ao quadrado é a variância mais a esperança ao quadrado. Tá? É a esperança do x1 ao quadrado. Sim, sim, exatamente isso. Temos que raiz quadrada n de x barra n menos a sua média. Quem é a média? É lambda menos 1. Então, vou escrever assim, a lambda a menos 1, dividido por raiz quadrada da variância. Só que a variância
é 1 sobre menos 2. Calculando a raiz quadrada, fica lambda elevado a menos 1 aqui embaixo também. Isso aqui converge em distribuição para uma normal 0,1. Se vocês conseguem me falar qual é a média e a variância de uma beta, eu sei que a média é A mais B dividido... Isso. Deixa eu escrever aqui só então. Só um minutinho. Beleza. Então sejam x1, x2 e assim por diante, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, I e Ds, tais que... Vocês entendem, pessoal? Aqui não tem segredo nenhum, é só calcular a esperança e a variância. O beta de alfa, beta, né? Vamos fazer assim, ó. Alfa e beta são maiores do que zero, se eu não me engano aqui, senão dá problema. Então vamos lá, eu sei, por que eu sei que a esperança ao quadrado é finita? Porque eu sei que a variância é uma e a esperança é outra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A esperança de x1 ao quadrado, você agora vai meditar, é a variância de x1 mais a esperança de x1 ao quadrado. Então quanto é a variância? É só isso? Tem mais alguma coisa aí? Essa é a variância, né? Certeza? Tá. E a média é alfa dividido por alfa mais beta. E aí isso ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é finito. Tá? Isso implica, então, que raiz quadrada n, se eu pegar a média de variáveis aleatórias betas, menos a sua média, que é alfa dividido por alfa mais beta. Então, se eu der para vocês uma beta 0,53, você vai lá e coloca alfa igual a 0. Calcula a média, calcula a variância, e aí substitui os parâmetros para você indicar para onde é que vai, qual é a quantidade padronizada que vai para a normal. Raiz quadrada da variância, que eu vou copiar isso aqui. Isso vai em distribuição para uma normal 0 e assim por diante, pessoal. E tem muitos exemplos, tá? Eu vou ficar aqui mesmo, deixa eu ver que horas são. Eu vou ficar aqui em relação a esses exemplos, eu vou começar a fazer simulações. Para vocês verem, vou enunciar aqui então o algoritmo de Monte Carlo. Vou escrever, na verdade, simulações de Monte Carlo. Essa parte é interessante para vocês lá na parte de inferência. Vocês vão conseguir entender como verificar, por exemplo, se o n é suficientemente grande. Verificar se o seu procedimento estatístico é confiável, ou seja, se os resultados respeitam o que é preconizado pela teoria. Né? E aí você pode fazer a simulação, sim, você pode fazer perturbações no seu modelo e ver se os procedimentos reagem bem às suas perturbações. Tudo isso pode ser feito usando simulação de Monte Carlo. É isso que o pessoal faz no mestrado e doutorado, em várias teses de doutorado. Se vocês souberem fazer a simulação de Monte Carlo bem feita, você consegue resolver bem um problema e estudar seus problemas. Tá? Então deixa eu colocar aqui simulação de Monte Carlo. Eu não vou enunciar a simulação de Monte Carlo genérica, eu vou enunciar a simulação de Monte Carlo para esse problema específico. Tá? Então, os passos da simulação de Monte Carlo vai ser o seguinte. Primeiro passo, fixe n e a distribuição dos dados. E a distribuição dos dados tem que ser fixada, é Bernoulli 0.7. É uma Poisson 7, com um parâmetro 7. Tá? Tem que ser, a distribuição dos dados tem que ser dada, não pode ser um parâmetro genérico, porque você vai fazer a simulação, você tem que saber qual é o P da simulação e qual é o lambda da sua distribuição, certo? Por exemplo... Qual é a parte? É isso aqui que você tem que fazer. Você tem que dizer que o x1, então, tem uma distribuição de Bernoulli 0.2, por exemplo. Tá?
Uma outra é x1, ele pode ter distribuição de Poisson 7. E assim por diante. Você pode aqui identificar várias outras distribuições. Tá? Primeiro você vai identificar a distribuição e esse parâmetro ele tem que ser especificado, senão não tem como simular. Uma vez que você fixou o n, você sabe, né, que n igual a 10, n igual a 5, e você sabe a distribuição, então a segunda coisa que você vai fazer é gerar números aleatórios independentes a partir da distribuição fixada no item anterior. Então você vai gerar n números, tá? Os números eles são ditos números aleatórios, porque eles vieram de um processo aleatório. Mas os números em si, uma vez que você gerou os números, aqueles números eles são fixos, tá? Você vai gerar uma sequência de números a partir de um processo que é pseudo-aleatório. Então o R ele tem lá uma função chamada R-binom. Essa função R-binom ela vai gerar números que seriam supostamente de uma binomial com tais e tais parâmetros. Os números em si não são aleatórios, mas vocês podem usar esse termo, tá? Porque muitos livros usam e, enfim, mas é só tomem cuidado que o número em si não é aleatório. Então, uma vez que você gerou isso, agora no item 3, você vai calcular o seu Zn. Tá? Calcule Zn a partir de raiz quadrada n vezes a x barra n. Esse x barra n aqui, ele é obtido a partir do passo 2. Você gerou lá os dados, você vai calcular o x barra, ou seja, a média amostral. Tá? Eu vou até colocar como minúsculo aqui, pessoal. Por que eu vou colocar como minúsculo? Porque o minúsculo ele vai representar os dados observados. Tá? Vou colocar Zn minúsculo. Ele vai ser raiz quadrada n de x barra n menos a esperança de x1. E vai ser, essa esperança de x1 vai depender do que você colocou aqui. Se for Bernoulli, você tem que colocar 0.2, nesse caso. Se for Poisson 7, você vai colocar 7, assim por diante. Tá? Você vai colocar a esperança do seu x1. Isso aqui já não é mais variável aleatória, pessoal. É número gerado pelo computador. Então, eu quero que vocês entendam essa diferença. E levantem a discussão, porque isso aqui é importantíssimo. Tá? Dividido pela raiz quadrada da variância. Então isso aqui vai dar um número para vocês. Ó, gerou 10 números aqui. Daí você calculou esse x barra. Tá? Esse x barra n aí nada mais é do que 1 sobre n, somatório das observações geradas no passo anterior, de tamanho n. Tá? 4. Repita os passos 2 e 3, guardando cada Zn calculado. Você vai ter um vetorzinho de Zn, o Zn da primeira, o Zn da segunda, o Zn da terceira, n, e não, eu vou colocar e não igual a 10.000 vezes, tá? Em geral é isso que o pessoal faz. E deixa eu talvez escrever desse outro jeito aqui para não ficar confuso. Ó. Repita 10.000 vezes o passo 2 e 3, guardando cada Zn calculado no passo 3. Então, o que você vai ter lá? Você vai ter o seguinte, você vai ter uma tabela, o R para você vai te dar uma tabela, em que aqui eu vou ter as simulações, uma coluna de simulações, aqui eu vou ter a coluna do Zn, e só, né? Não sei porque eu fiz tão grande. Aqui eu estou acostumado com mais coisas aqui. Deixa eu colocar mais para o centro. Então, na primeira simulação, você vai ter o primeiro Zn. Vou chamar assim, ó, Zn1, certo? Calculado na primeira repetição. Aí na segunda eu vou ter Zn2. E assim por diante. Eu vou fazer isso 10.000 vezes. Vou colocar N, maiúsculo, só para não ter que usar o valor 10.000. E agora, o que eu espero aqui, pessoal? O teorema do limite central diz para a gente o seguinte. Que essas variáveis padronizadas Zn1, Zn2, Zn, elas precisam estar próximas de uma distribuição normal. Então, deixa eu fazer um desenho que acho que vai ficar melhor. A partir daqui, você pode fazer um gráfico. Você pode fazer vários gráficos, certo? Você pode fazer um histograma, você pode fazer um box plot, você pode fazer, enfim, uma infinidade de gráficos. O gráfico que você vai fazer é um histograma. Deixa mais para cá. Nem sempre vai ser simétrico, tá? Tudo vai depender do tamanho amostral.
Suponha que seja esse aqui. Esse aqui é o histograma que você vai calcular. Se você não sabe como fazer o histograma, essa altura do campeonato aqui, nessa disciplina, tem várias pessoas que não fizeram estatística e estão apenas vendo a teoria. Às vezes pode ser um matemático que nunca estudou estatística e não sabe fazer um histograma. Então tem lá no canal um histograma. Aqui você vai colocar a densidade de frequência, e aqui você vai colocar a amplitude do Zn, certo? Você vai pegar o mínimo e o máximo. Então esse aqui é o valor máximo do Zn e esse aqui é o valor mínimo. Vai fazer o histograma. O R faz isso para você. No R você vai fazer assim, ó, ist, Z, vírgula, aí você tem que colocar prob igual a true. Porque se você não colocar prob igual a true, ele não vai colocar a densidade de frequência. É importante colocar a densidade de frequência, por quê? Porque eu quero comparar esse histograma com a função densidade de uma normal. Aí você vem e coloca a densidade de uma normal aqui, por exemplo. Suponha que seja mais ou menos assim. Sei lá, alguma coisa, essa aqui é normal 0,1, tá? Não está bem assim, mas não pode não estar simétrico, mas é o que eu gostaria de mostrar. Essa vermelha aí é normal 0,1. O teorema do limite central diz que se o n for suficientemente grande, a curva da normal vai passar por cima do histograma. É isso que vocês podem verificar no computador e é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Todo mundo ainda está me seguindo? Tá entendível isso ou não? Entenderam? Então, perfeito. Então é isso aí, pessoal. São 4 passos. Primeiro você vai fixar o n e a distribuição dos dados. Segundo passo, gere n números aleatórios a partir da distribuição e do n que você gerou, que você definiu lá no passo 1. Passo 3, calcule a quantidade padronizada. Passo 4, repita 10.000 vezes e armazene os ZNs. Então pronto, esse aqui é um algoritmo muito simples de fazer. Eu vou compartilhar com vocês agora uma outra tela. Pode falar. Sim. Aí é outra forma. Aí você vai. O primeiro item ainda continua sendo o mesmo. Eu posso fazer isso para modelos de regressão. Eu posso fazer isso para modelos de regressão não linear. Eu posso fazer isso para modelos com erro nas variáveis. Eu posso fazer isso para modelos mistos. Eu posso fazer isso para modelos lineares generalizados. Enfim, eu posso fazer isso aí para qualquer. Eu consigo fazer isso aí para qualquer modelo estatístico. Você tem que saber qual é o procedimento para fazer, certo? Eu não consigo ensinar tudo agora para você. Vou fazer para esse modelo específico, certo? É só isso que eu consigo fazer nessa aula. Senão eu precisaria de mais tempo. Você pode fazer, não tem problema algum, tá? Não tem problema nenhum. Você pode gerar. Depois eu faço para você, tá? É que senão eu vou sair muito do tópico da aula e o tópico da aula aqui é bem específico, tá bom? Então, olha, pessoal, eu vou agora compartilhar com vocês o R. Acho que eu consegui atualizar o meu RStudio, vamos ver se ele abre bem sem travar a tela. Se começar a travar ali, vocês me avisem, tá? Se vocês quiserem deixar um microfone já ligado, para eu saber se está tudo bem. Vitor, se você quiser ficar conversando comigo aí, eu agradeço. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse material daqui, que senão vai me atrapalhar. Eu vou pegar o teclado. Pronto. Então, ó, eu vou fazer primeiro o caso da Bernoulli, então pode ser que tenha algum erro aí, porque eu não fiz o código antes, vou fazer de cabeça aqui, tá? Seguindo o algoritmo que eu passei para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é setar um N e um P, tá bom? Então, o N eu vou fazer com N igual a... Vamos começar com N igual a 100, depois eu mudo para 10, para 5, para vocês terem uma ideia. E P igual a 0,5, tudo bem? Vou escrever aqui, ó, primeiro passo. Passo 1. Qual lá o segundo passo? Vou colocar step. O segundo diz o seguinte: gere, né? Então, olha só, x, ele vai receber. Como é que eu gero Bernoullis, pessoal? Lá no R tem R, binom. Isso aqui gera binomiais. Quantas eu quero? N. De qual tamanho? Ou seja, qual é o N lá da binomial? Aqui o N é amostral, certo? Lá na binomial ele chama de size. Eu quero o size igual a 1, porque é Bernoulli. Perfeito? E aqui eu tenho que colocar o P, que é o P da probabilidade de sucesso. Então, se eu fizer isso aqui, ó, aí ele gerou uma amostra de zeros e uns.
Perfeito? Uma amostra de tamanho 100, ou seja, eu poderia observar. Imagina que esse primeiro valor aqui eu quero saber se as pessoas vão votar em determinado candidato. Então, 1 se vota, 0 caso contrário. Então, o primeiro diz que vota, o segundo diz que vota, o terceiro diz que vota, o quarto diz que não vota e assim por diante. Perfeito? Se eu gerar novamente, ele vai dar outros valores. Ó. Agora o quarto vota. Tá? Então, é aleatório aqui. Perfeito? O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular uma quantidade Z. E a quantidade Z, que seria o passo 3. Que diz o seguinte, é raiz quadrada, SQRT, de n, multiplicado por a média de x, menos a esperança de x, nesse caso é p, dividido pela raiz quadrada da variância de x. Qual é a variância de x? P vezes 1 menos p. Essa quantidade aqui, ela está padronizada. Ela vai dar um número que não é aleatório. Vocês podem ver, ó, ele está pegando essas quantidades. Ele pegou esse vetorzinho aqui, calculou a média. E essa média amostral, que é a média da amostra observada, vou subtrair de P, que é a média populacional, e vou dividir pela raiz quadrada da variância. Então, essa é a nossa variável Z. O quarto passo diz o seguinte, ó, faça tudo isso de novo tantas vezes. Então, eu quero repetir o passo 2, vou colocar um for na frente. Depois eu vou mostrar um outro jeito que não precisa do for. Para ir variando de 1 até enão. Quem que é o enão? Enão igual a 10 mil. Coloquei um N1 aqui na frente. Enão igual a 10 mil. Perfeito. Então aqui eu abro, vou colocar, eu não uso muito o Studio, então eu não sei exatamente como... O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Se eu fizer esse for, ele não vai guardar, então eu preciso guardar, né? Para armazenar eu vou criar um vetorzinho aqui na frente, que eu vou chamar de ZN. Tá? ZN vai ser um vetor numérico de tamanho enão, 10 mil. E em cada uma desse laço, eu vou pegar a iésima componente e vou dizer que ela é... Eu posso colocar tanto o recebe quanto o igual. Vou deixar igual aqui. Ele recebe o Z. Eu já poderia ter feito aqui o ZN e receber essa quantidade, mas não tem problema, tá? Então esse aqui seria o passo 4. Vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Acho que não vai dar nenhum erro. Se der algum erro... Bom, foi rapidinho, né? Ó. O Z, eu já disse para vocês, vai dar um número, deu menos 6, que foi na última rodada. Mas o ZN, ele vai dar um vetorzinho de observações. Ó. Olha que interessante. A questão toda é, será que esse ZN vai estar próximo de uma normal? Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer um histograma. E como eu disse, eu tenho que colocar prob igual a true. Olha o histograma. Tá. Agora vamos colocar a curva da normal. Uma forma de fazer isso é usar curve. Não sei se tem um S ali, mas tudo bem. É denorm. E eu vou colocar a cor, vou colocar uma cor tomate. Tomato. O que aconteceu aqui? Eu não coloquei para adicionar, então eu tenho que colocar add igual a true. Olha que interessante. É o esperado, certo? Então agora, eu vou só dar uma ajeitada nesse algoritmo, porque desse jeito ele demora muito. Deixa eu fazer de um outro jeito que ele vai demorar um pouco menos. Vocês já entenderam a ideia? Eu vou fazer, para não perder tanto tempo, eu vou usar esse espaço aqui. E aqui, em vez de for, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse for. Eu vou tirar o step 2 aqui, eu vou deixar esse aqui. Eu vou gerar, em vez de n, eu já vou gerar automaticamente enão vezes eninho. Eu vou gerar várias vezes mais e vou escrever isso aqui de forma matricial. Matrix com n linhas e n colunas. E aqui, pessoal, eu não preciso mais calcular para cada i. Eu posso fazer isso aqui, ó. Row means. Means, isso. É isso aqui, pessoal. Eu já consigo calcular tudo de uma vez, sem nenhum for. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso aqui é a versão matricial sem laço. Ó, eu posso gerar várias vezes, não sei se vocês estão vendo aí, eu estou gerando várias vezes. Não sei se vocês estão percebendo, ele está gerando outros números, ele muda um pouquinho o histograma. Vocês estão percebendo?
Então agora, vocês percebem que não está tão bom, né, pessoal? O que vocês estão percebendo aqui, ó? Que tem um vácuo aqui, né? Tem um buraco aqui que você não está conseguindo atingir. Você pode até fazer a aproximação, mas a aproximação não vai ser tão boa. Vou fazer de novo aqui para vocês verem como aquele vácuo ele permanece, ó. Olha que interessante, aquele vácuo ali parece que ele permanece. Para n igual a 100, se você quiser calcular a probabilidade de 0 até um determinado pontinho aqui, que deve ser o 0,5, se você for pegar de 0 a 0,5 e calcular a probabilidade da Bernoulli, padronizada, é o histograma aqui, pessoal. É o verdadeiro, seria, no caso, certo? E o aproximado é o da normal. Se for aproximar para a normal e calcular, você vai ter um erro grande. Para você ganhar um pouco mais de precisão na sua simulação, você pode aumentar esse enão aqui, ó. Esse enão, quanto maior ele for, mais preciso vai ser a aproximação. Só que agora o meu computador, você viu que ele demorou um pouco ali para resolver. Se eu fizer de novo, provavelmente não vai nem mexer no histograma, porque a distribuição é quase a mesma, tá vendo? Então o que eu quero que vocês percebam aqui, ó? Que você sempre perde aqui, a probabilidade é menor de 0 a 0,5, se você for usar a distribuição de Bernoulli mesmo, do que se você for usar a distribuição normal. A normal vai te dar um valor sobreestimado. Você pode até calcular a probabilidade usando a normal do valor aparecer entre 0 e 0,5. Tá? Por outro lado, se você for pegar, por exemplo, de menos 0,5 a 0, a normal subestima. E aí que entram aquelas correções. Vocês lembram que tem correções e não sei o quê? Então, aquelas correções elas entram para tentar corrigir isso de algum jeito, né? Mas você pode, como um rato de computação, você pode ir lá e verificar se para o seu N, suponha que você tenha lá um N de tamanho 50. Você pode falar assim, Alexandre, meu N é 10. Como é que eu posso usar essa aproximação para N igual a 10? Vamos ver. Eu não sei, ó. Como é que eu respondo para você? Ó? Eu respondo fazendo simulação. Olha quantas simulações eu faço e olha o que eu noto. Eu noto que para n igual a 10, algo muito estranho acontece se você quiser estimar alguma coisa entre 0 e 0,5. Você não tem observações nenhuma no caso, você não vai conseguir observar. Certo? E você acaba sobreestimando muito valores que estão negativos aqui. Ó. Você acaba sobreestimando e subestimando outros valores. Para n igual a 5, vamos ver para n igual a 5. E usar o teorema do limite central. Ó, fica meio ruim, né? Você acaba... Vamos fazer de novo. Ó. Tem uns buracos aqui que você nunca consegue observar. Por que você não consegue observar isso aqui, pessoal? Pela característica da variabilidade, da variável. Ela só assume valor 0 ou 1. Vocês concordam? Então, se você pegar isso e dividir por n... ele vai estar num range específico. Se você subtrai p e divide por raiz quadrada de p vezes p menos 1, ele vai estar em outro range, que não é o mesmo da distribuição normal. Então vamos ver para n igual a 50. Para n igual a 50 fica bom. Vamos ver para n igual a 500, já começa a ficar bem melhor. Eu quero ver um n em que a curva fique muito boa. Para n igual a 500 tá bom, mas acho que também não está tão bom. Eu vou pegar n igual a 5.000. Vai demorar um pouco. Mas já faz. Que esse meu computador aqui não é tão bom. Olha, ele já começou a ficar muito próximo, tá vendo? E se eu for aumentando o tamanho da amostra, aqui o tamanho da amostra é 5.000, e para P igual a 0,5, pessoal. Notem que o teorema do limite central, a velocidade de convergência, depende do P. Eu vou mostrar para vocês que se eu mudar o P, vai dar ruim aqui. Fica vendo, ó. Eu vou pegar N igual a 5.000 e pegar um P igual a 0,05. Vamos ver o que acontece. Eu vou pegar um P um pouquinho menor, só para vocês verem que ele vai fazendo uma diferença aqui. Ó. P igual a 0,05 agora. Ainda não terminou, tá? Terminou agora. Olha só como é que ficou. Para P igual a 0,05 eu precisaria de uma amostra um pouquinho maior, ó, porque eu vou estar subestimando, eu vou estar sobreestimando aqui nessas partes em branco, onde está o mouse aqui, e vou estar subestimando. Primeiro aqui é sobreestimando, porque a curva da normal está acima do histograma. Quando está acima eu vou sobreestimar. E quando está abaixo do histograma eu subestimo, se eu for usar a curva vermelha como aproximação. Tá? Então agora eu vou colocar menor ainda, tá, pessoal? 0,05. Vamos ver o que acontece. Daí vocês tiram que
o teorema do limite central, não tem uma regrinha específica. A partir de n igual a 30 você já pode fazer a aproximação. Não é verdade. Eu acabei de colocar um n igual a 5.000. Se o seu p for muito pequeno, 0.005, e você vai usar o teorema do limite central, o que acontece aqui, pessoal? Você não consegue observar valores o suficiente porque o seu p é muito pequeno. Por quê, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Se o p é pequeno, significa que eu vou observar muitos zeros, não é isso? A probabilidade de sucesso é muito baixa. Significa que eu vou observar na grande maioria dos casos 0,00000. Então eu preciso de uma amostra muito grande para observar alguma coisa diferente de zero. Deixa eu ver como é que ficaria aqui com 0.005. Já dá uma certa aproximação, mas aí tem problemas aqui, tá? Vocês podem estudar os problemas, não é isso que eu quero fazer. Já estudei bastante a Bernoulli, agora eu vou estudar a Poisson. Eu vou pegar exatamente o mesmo código, porque eu não quero refazer, e eu vou fazer agora para Poisson, tá? Vou liberar esse código aqui para vocês, mas eu espero que vocês façam, né, pessoal? Porque você fica sempre na minha dependência, vocês vão acabar não conseguindo entender, tá? Vocês vão entender quando vocês meterem a mão na massa. Então aqui, ó, o que muda aqui na Poisson? Eu preciso gerar dados da Poisson. Então R, pois. Eu vou gerar também n vezes n, e aqui eu preciso colocar o lambda. Isso aqui vai me gerar, de fato... Vou chamar de lambda 0, tá? Só para ele não confundir o sistema interno com o lambda que ele usa na Poisson. Agora eu vou também calcular as médias do mesmo jeito que eu calculei. Row means ele só calcula as médias por linha, tá? Então você tem uma matriz e eu quero calcular as médias para cada linha. Eu vou pegar a linha da matriz e calcular a média assim por diante. Aqui no lugar do P eu preciso colocar lambda 0, que é o meu lambda inicial. E no lugar de P vezes 1 menos P, eu preciso colocar lambda 0 também, porque é a variância, né? Então a variância. Então se tudo der certo aqui, pessoal, isso aqui tem que funcionar do mesmo jeito. Para n igual a 500, isso aqui já deve ter uma distribuição próxima da normal. Vamos dar uma olhada. Olha que bonito. Essa aqui agora é da Poisson, tá, pessoal? Estou gerando de acordo com uma Poisson. Olha como fica muito próximo da normal. Vamos diminuir o tamanho da amostra e ver o que acontece. Para n igual a 50, talvez ainda continue bom. Ó, ainda continua bom, mas eu percebo uma certa assimetria. Não sei se vocês estão concordando comigo. Ó. Aqui no zero, devia ser simétrica em torno do zero, mas ela está um pouco, o histograma está um pouquinho mais para o negativo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, em vez de 50 para tamanho 5. Vamos ver o que acontece. Ó, também não fica tão ruim, mas é ruim, né? Mas não é tão ruim. Agora, se o lambda for pequeno, pessoal, você vai ter um problema aqui. Vou diminuir o lambda para 5, para 1, de 5 para 1. Olha só como é que fica. Vou repetir. Olha só. Você vai fazer uma aproximação de tamanho n igual a 5 para lambda igual a 1. Só que eu vou fazer o seguinte. N igual a 50 e lambda igual a 0.1. 0.01. Olha isso. Vamos colocar n igual a 500. Então n igual a 50, a aproximação não é boa. Olha só, n igual a 500, a gente volta para aquele probleminha lá. Vamos colocar n igual a 5.000. Vamos ver se com n igual a 5.000 já fica bom. Começou a ficar razoavelmente bom para n igual a 5.000. Tá? O que vocês podem fazer aqui? Um estudo de simulação para n, você faz o n crescendo até o momento em que você tolere algum tipo de erro. Tá? Você tem que definir o erro. Eu não sei exatamente o que você está querendo estimar. Às vezes você está querendo estimar uma cauda. Você está querendo estimar a probabilidade, em módulo, a probabilidade dos n ser maior que 2. Então você pode criar um índice e um critério para você dizer o seguinte. Então, a partir de um n acima de tanto, eu começo a usar o teorema do limite central, porque ele me dá resultados confiáveis. Vamos, para a amostra 5.000, se eu diminuir o lambda mais um pouquinho, você sabe que não vai dar certo, né? Você já entendeu o processo. Se eu diminuir o lambda, vai dar problema. Vocês querem que eu faça uma simulação? Vamos fazer para mais um aqui, só para fechar. Para exponencial. N igual a 50. Vou pegar lambda igual a 1 primeiro, 10.000 também. Então aqui, em vez de R pois, vou fazer exp. E aqui continua a mesma coisa, não muda nada. Só tomem cuidado aqui, tá, pessoal? Precisa mudar isso aqui. Isso aqui, na verdade, é 1. Agora tem que tomar cuidado no R, é o seguinte. Você tem que ver se o exponencial dele
é o nosso ou se ele está usando o outro. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então ele de fato está usando essa densidade aqui. Vocês precisam ver a densidade porque às vezes ele usa de outra forma, tá? Se o meu resultado der errado aqui, é porque ele usou de outra forma. Vamos ver. Eu vou tirar isso aqui. Então é lambda, lambda, né? Que é lambda ao quadrado. Então eu preciso tirar essa raiz quadrada, senão vai dar errado. Perfeito? Então vamos rodar agora o algoritmo e ver. Ah, que bonito. Vou fazer de novo, só para vocês perceberem que dá certo. Ó, tá tudo... Opa, o que eu fiz aqui de errado? Lambda igual a 0.5, ele não está dando certo? Pera aí. Deixa eu refazer aqui só para ver se eu cometi algum engano. Vamos ver aqui. Por que agora não está dando certo? O que eu acho que ele está fazendo aqui? Ó? Deixa eu fazer um experimento, tá? Eu acho que ele está usando outra. Ah, na verdade, a esperança não é lambda de lambda zero, né, pessoal? A esperança é 1 sobre lambda. Tá vendo o erro? E a variância vai ser 1 sobre lambda ao quadrado. Raiz quadrada disso é 1 sobre lambda de novo. Agora tem que dar certo. Então, viu? Tá dando certo agora porque eu coloquei corretamente. Se eu tivesse colocado lambda ali, dá errado. Então, se eu colocar raiz quadrada aqui, vai dar errado também. Só para vocês terem uma ideia. O que aconteceu, né? Eu estou usando uma variabilidade diferente. Então, a média continua... Ele tá se distribuindo em torno de zero, porque eu não errei aqui na média. Se eu tivesse errado na média, ia dar um problema. Ia dar um problema porque ele ia sair do centro. Mas como eu não saí do centro, eu só errei na variância, aconteceu. Isso vai acontecer muito com vocês se vocês forem fazer a simulação Monte Carlo na dissertação de vocês, porque sempre vai acontecer um errinho. Lá no teorema do limite central, para estimadores de máxima verossimilhança, talvez você esqueça de dividir por n em algum lugar, e alguma coisa vai... Isso acontece, não tem problema. Então isso aqui já é um indício de que você errou na variância, tá? Enfim. Eu acho que fazendo as simulações você consegue entender o teorema de um jeito... Olha que interessante. Aqui tem que fazer o seguinte, ó, tem que colocar isso aqui. Ó. Tá vendo? Porque senão dá errado. Agora dá certo. Ó. Quando cai certinho... Então o que eu faço para saber se o meu método está apropriado? Eu coloco um n igual, muito grande, 5.000, e aí tem que cair em cima da normal. Ele vai demorar um pouquinho para fazer. Caiu em cima da normal... Ok, eu já começo a fazer experimentos a partir daí. Vamos ver se com esses 5.000, o que acontece quando o lambda é pequeno, 0.05. Vamos ver se ele continua indo para a normal, se ele continua sendo bem aproximado pela normal, para esse n específico de 5.000. Continua, né? Até que está razoavelmente bem aí. Você precisaria de um lambda menor ainda. Vamos ver aqui, 0.005 agora. E a ideia é essa, pessoal. Você escreve um código e em cima desse código ainda tá bom, tá vendo que interessante? Agora parece que... Vamos colocar 0,0. 5.000 parece ser o tamanho da amostra muito bom para exponencial. Tá sempre muito bom, né? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho da amostra e ver o que acontece aqui. Começou a sair. Deixa eu ver esse tamanho aqui. Deixa eu ver esse x aqui. Tá tudo muito grande, né? Deixa eu colocar... n igual a 5, ver o que acontece. Olha que interessante. Tá começando a ficar bem assimétrico, né? Deixa eu colocar lambda igual a 5 também. Deixa eu ver um lambda igual a 0.05. Você pode fazer experimentos aqui, certo, pessoal? Com n igual a 1, com certeza vai dar um problema enorme, porque n igual a 1 a simetria é absurda, né? Para n igual a 2, você já começa a dar uma certa variabilidade embaixo do zero. Para n igual a 3, eu acho que ainda não vai ser bom, né? Eu acho que isso aqui vai ser para qualquer lambda. Eu vou pegar a lambda igual a 5, viu, pessoal? Acho que vai dar a mesma coisa, né? Ó, ele dá exatamente a mesma... Dá muito parecido. Então vou deixar o lambda parado. Com n igual a 4... Já começa a ficar simétrico, né? Mas está demorando ainda. Vamos ver com n igual a 5. Acho que com n igual a 10 talvez já fique bom.
É interessante esse movimento, né? Você percebe que você pode fazer um algoritmo para apresentar alguns GIFs, né? Ele vem andando devagarinho assim, para N vai crescendo e ela vai se amoldando a essa curva vermelha. Então imagine que a curva vermelha vai ficar sempre no centro. Você deixa o gráfico fixo de menos 5 a mais 5 ou de menos 3 a mais 3. E aí a curva da normal fica fixa. E você vai gerando várias vezes os dados. Eu posso fazer isso aqui, vamos ver se consigo. Só que aí eu vou diminuir o tamanho, o N aqui para não ficar muito grande. Deixa eu ver quanto tempo tem. Dá para fazer. Vou fazer com N igual a 5.000 para não demorar tanto. E eu vou fazer um for para N para alguns N's, tá? N é igual a 1 até, sei lá, 15. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça isso, só que a curva da normal eu quero que ela fique constante. Eu acho que eu consigo adicionar o histograma em cada curva, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, tá, pessoal? É um teste, é um experimento, pode ser que dê errado. Vou ter que colocar a curva aqui em cima. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar x-limit de quanto a quanto? De menos 3 a 3. E acho que é isso, né? Vou deixar assim, tá? Ó, ela vai ficar desse jeito. E agora eu quero ver, esse n igual a 10 aqui eu posso tirar, mas tanto faz, é relevante, porque o n ele está tomando valores dentro do for. Ele fez o que eu não queria, na verdade, porque ele adicionou. Eu quero fazer o seguinte aqui, eu vou ter que fazer assim, ó. Dentro do for eu vou ter que colocar a curva no for para ele resetar. Então isso vai acontecer, eu acho que agora vai dar certo. Eu precisava colocar um delay aqui. Como é que eu faço para ele esperar um pouco? Alguém sabe ou não? Eu não estou lembrando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. How to make execution pause. Sleep, deixa eu ver. Tem uma funçãozinha bem... É o sleep, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que isso já resolveria. Vamos ver. Tem que colocar o número, né? Tem que colocar o número. 0.3, vai. Ué, cadê o plots? Aqui. É isso, né? Eu posso colocar aqui uma curva um pouquinho mais grave. LWD igual a 2. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui depois do histograma para ficar com a curva aparecendo também. Só que aqui eu preciso colocar ADD igual a true. Só assim tá bom. Então é isso, ó. Aí você pode ver exatamente o que está acontecendo. Bonito, né? Então, para n igual a 15 parece que já... Eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Se eu quiser, eu posso fazer essa aqui lá para o caso Bernoulli. Aqui eu faço o n crescer. E eu vou copiar essa parte do final aqui também para esse aqui, né? Interessante, não? Só que aqui o P é muito pequeno. Deixa eu colocar um P igual a 0.05. Assim. É muito pequeno, né, esse P aqui. Eu preciso de uma amostra maior, quer ver? Eu vou colocar quanto tempo eu tenho? Tenho mais 7 minutos. Vocês entenderam, né, pessoal? Vou deixar aqui rodando até 150. Aí vocês vão vendo, quem quiser sair da aula pode sair. Calma, vou fazer o seguinte aqui, como é que eu paro isso? Vou fazer mais rápido, né? Esse 0.3 aqui tá muito pequeno. Deixa eu colocar 0.1. Aí, acho que agora vai. Demora, né, pessoal? Eu podia ainda dar um print, eu podia fazer ele mostrar o N aqui para ficar bonitinho. Olha que interessante, ela vai se adequando, é como se fosse um atrator mesmo, tá, pessoal? Olha, ele vai repetindo às vezes, tá vendo? Olha que interessante. Para n igual a 150 já vai chegando. Ainda não tá tão bom. Ainda não tá bom. Pode ser, agora tá com condição de ficar legal. Olha só, de vez em quando ele sai, enfim, você tem que tomar cuidado, ele tem um movimento meio errático, né? Mas a tendência é que ele convirja para normal. Perfeito? Vocês querem que eu faça mais alguma coisa, pessoal? Tá entendido isso?
Ele podia mostrar o N, né? Porque daí eu saberia o que está acontecendo. Isso acontece quando você vai fazer intervalo de confiança aproximado. Quando você vai fazer intervalo de confiança aproximado, é isso que acontece, pessoal. Muitas vezes a cobertura é boa para um determinado N, mas quando você aumenta o N, a cobertura piora. E é justamente esse movimento que você viu aí da distribuição do ZN se aproximando da normal, às vezes piora, às vezes melhora, às vezes volta a piorar, vocês perceberam? É justamente isso que acontece quando você for fazer intervalo de confiança aproximado. Às vezes você aumenta o tamanho da amostra e a aproximação piora. Tá? Então deixa eu ver só mais um detalhe aqui, pessoal. Eu vou fazer do 150 ao 250 e eu vou deixar... Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar main igual a paste n igual nzinho igual a n cep igual a isso aqui. Aí eu tiro, tá tudo fechado? Tá, né? Deixa eu ver se faz. Ah, mas ele não... Cadê o... Ele devia dar isso aqui porque ele não tá dando. N igual a 150. Ele devia apresentar isso lá no título. Ah, que ele tá com um ADD igual a true. Realmente ele não vai. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele tem que ficar lá no começo. Aqui, ó. Pronto, agora vai. Olha que interessante. Agora você consegue ver, inclusive, para qual o tamanho da amostra. Você pode melhorar esse algoritmo também, porque ele não está mostrando o histograma todo. Eu fixei para menos 3 e 3, então você pode pegar ainda o máximo das variáveis e 3, você entende? Você vai pegar o que é maior. E você pode pegar o mínimo entre menos 3 e o mínimo das variáveis que você está gerando, porque aí você conseguiria deixar sempre dentro do histograma. Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Quem tiver pergunta pode ligar o microfone aí. Quem não tiver e quiser já sair, pode ficar à vontade. Vocês já têm mais ou menos uma ideia do que vai cair aí na prova? Tem, eu posso sim, depois que eu terminar aqui, sim, pode ser, a gente vai conversar. Esse algoritmo, deixa eu só fazer para Poisson também, vai. Porque aí já ficam todos assim, já com esse esqueminha bonitinho. Isso aqui também, aqui no começo. Esse N aqui você pode mudar, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui a da Poisson. Aqui, a Poisson, vou colocar de, sei lá, 1. Vou fazer o seguinte, ó, sec de 1 a 1000. E eu quero, sei lá, 50 vezes, porque aí eu não perco tanto tempo, tá? Ele vai dividir, o N ele vai crescendo rapidamente, ó. 1, 51, 101, 151, ele vai crescendo de tantos e tantos, tá? Como o lambda é muito pequeno aqui, eu devia ter pego um lambda maior, né? O lambda quanto é? Lambda 0.01, né? Perdendo tempo aqui. Deixa eu pegar um lambda não tão patológico assim. Aí, já vai ficando interessante. Você pode criar, tem umas ferramentas para você fazer um site para a pessoa entra lá com a distribuição e com os parâmetros, aí você faz esse gráfico, assim, a evolução desse gráfico. Enfim, você pode usar esse código que eu fiz para você, otimizar ele de algum jeito e usar. Então, pessoal, a próxima aula, segunda-feira, é prova. E na quarta-feira nós vamos começar com modelos estatísticos, certo? Vou apresentar para vocês o modelo estatístico e as suas características. O que é um modelo paramétrico, um modelo não paramétrico e assim por diante. Então a aula de hoje é essa e até quarta-feira. Um abraço.